Olá, meu amigo, minha amiga, tudo certo com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo aqui no nosso canal, Deus Altíssimo. E hoje, o título desse vídeo é Como não cair nas tentações, como não cair nas ciladas do mal. É isso que a gente vai falar hoje. O meu nome é Braia, eu tenho 15 anos e hoje, além de a gente ler a palavra, como eu disse no nosso primeiro vídeo aqui do canal, que todos os vídeos vai ter a palavra para que vocês venham conferir e ver que realmente é verdade o que eu falo. Primeiramente, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Ontem, enquanto eu estava no meu banho, aconteceu uma coisa legal. E eu vou contar para vocês o que aconteceu. De início, vai parecer que isso não tem nada a ver. Mas escute até o fim, que você vai entender o que eu quero passar, o que significou isso. Então, vamos lá pro vídeo. É o seguinte, ontem eu entrei no banho pensando e pedindo para Deus um entendimento, uma sabedoria, para que hoje eu pudesse fazer um vídeo ensinando a vocês. Enquanto eu estava tomando banho, eu olhei para cima um bom tempo e eu fiquei vendo assim, olha o cuidado que a aranha tem para não pisar errado, para não caminhar errado, para não cair, porque se ela caísse, ela morria. Então eu fiquei parado e observando, olha o cuidado que ela tem para não cair. O cuidado, ela tinha muito cuidado para se movimentar, para que ela não escorregasse e morresse. Era o instinto animal dela, né? Tomou cuidado para não morrer. E aí logo, isso foi muito engraçado, né? Porque eu pedi um entendimento para Deus, uma criatividade para mim criar um vídeo. E eu tenho certeza que isso foi uma ideia de Deus para mim. É legal pensar isso, né? Por causa que... Mas o que tem a ver a aranha? Você deve estar pensando, o que tem a ver a aranha com o ser humano? O que tem a ver a aranha com não cair em tentação? Tem a ver que se a aranha, que é um animal, vamos se dizer, irracional, a inteligência do ser humano é muito maior, né? Certamente isso. Mas se a aranha é um animal irracional e pensa daquela forma, né? Ela pensa, olha, vou tomar um cuidado aqui para mim não escorregar, para mim não morrer. Por que o ser humano não pensa assim? Por que o ser humano não pensa, eu tenho que ficar firme, porque Deus diz na palavra que o salário do pecado é a morte. Então, por que o ser humano não pensa, eu vou ficar firme porque se eu tropeçar, eu estou sujeito à morte. Se eu tropeçar, eu estou condenado à morte. Talvez dê tempo de eu se acertar, mas se não der tempo? De entender agora o que eu quero dizer, entender agora o que eu quero passar para vocês. Se a aranha, que é um ser irracional, pensava muito bem, calculava os passos que ela dava para não cair, por que o ser humano não pensa antes de fazer as suas burradas, antes de fazer as besteiras? Isso foi algo que me chamou a atenção e eu pensei, eu preciso fazer um vídeo falando sobre isso, né? Isso foi muito legal. Agora acho que passei a informação para vocês e vocês conseguiram entender o que aconteceu. Então o nome desse vídeo é Como não cair em tentações, como não cair em ciladas do mal. Vamos ler aqui na palavra, aqui em Efésios. Pega sua Bíblia se você tiver aí, se você não tiver, não tem problema, a gente vai mostrar aqui na tela. Vai lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes
contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, na hora que diz aqui, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, significa a nossa luta não é contra o seu próximo, não é contra o seu irmão, não é contra aquele homem, aquele rapaz, ou aquela moça que vocês discutiram, ou aquele colega. Não é. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, com os dominadores do mundo e os espíritos do mal. Ou seja, a nossa luta não é com o ser humano, a nossa luta é com os espíritos malignos, que quer ou não quer você acredite, nós todos vivemos uma guerra espiritual. Você crendo ou não crendo em alguma coisa, uma religião talvez, todos nós sofremos de uma guerra espiritual. E eu te pergunto, nessa guerra espiritual na sua vida, quem está vencendo? O lado do bem ou o lado do mal? Você tem escutado qual mais? Qual você tem aceitado a sugestão? Quem você tem deixado mais feliz? As forças do bem ou as forças do mal? Essa é uma ideia para refletir. Continuando lá no versículo 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Com toda oração e súplica. Olha, isso daqui é muito importante agora, Olha isso no versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore em todo tempo, vigie. É isso que Paulo quer dizer. Esse livro de Efésios é do Paulo que escreveu esse livro. Então está dizendo, toma cuidado, temos que orar, temos que vigiar. Isso aí é uma coisa que muita gente não faz. Muita gente que se declara cristão, mas não lê a Bíblia, não ora. Isso não é apenas para agradar a Deus. Quando você pensa assim, eu vou resistir essa tentação para agradar a Deus, mas não é só para agradar a Deus. Porque se você cair numa tentação, além de você desagradar ao nosso Senhor, você vai se sentir mal. Você vai ficar com a consciência pesada, você vai fazer mal para você próprio. Então, quando a gente pensa, eu não vou pecar, não é só para agradar a Deus, mas também para agradar você. Imagina, você vai pecar, você também vai ficar num estado meio nervoso, meio impaciente, porque você sabe que fez a coisa errada. E para finalizar, vamos ler os 2 últimos versículos aqui. Fala assim: e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar
como me cumpre fazê-lo. Esse final aí foi o do Paulo. Ele era embaixador em cadeias, ele ficou preso um bom tempo por causa de ser um homem que falava de Deus, um homem que pregava o evangelho verdadeiro. Por isso, ele foi preso. Mas o que a gente resume em tudo isso que a gente leu? Que assim como a aranha, que eu disse no começo do vídeo, teve cuidado para não cair, a gente também tem que ter cuidado. Como eu não caí nas tentações, como eu não caí nas ciladas do maligno? Como que eu faço? Meu amigo, minha amiga, a primeira coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida, as tuas vontades, o teu ser para Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Logo em seguida, você tem que tentar entender o que Deus quer de você. Como, Brian, como que eu sei o que Deus quer de mim? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia. A Bíblia é muito importante. A Bíblia é a palavra. É a nossa espada. Aqui nas Sagradas Escrituras, Deus diz que a Bíblia é a espada. O mal não prevalece contra a palavra. Assim, quando você compra algum aparelho doméstico, ou um brinquedo, ou alguma coisa, geralmente vem um manual, não é? Para você saber montar tudo aquilo direitinho e não fazer besteira. A mesma coisa é a Bíblia. A Bíblia é o manual da vida. Na Bíblia tem tudo. Tem tudo. Todo tipo de assunto que você pensar tem na palavra, tem na Bíblia. Tá falando sobre tudo. Fala sobre família, fala sobre jovens, fala sobre tudo, meu amigo, minha amiga. Tudo. Fala como não cair nas tentações. Fala. A partir o Novo Testamento para cima, de Mateus, Lucas, João e etc, etc, é os melhores livros para você ler. Tem outros livros bons, né? Jeremias, Provérbios, Salmos, né? Tem muitos livros bons também. Mas a partir do Novo Testamento, as palavras ficam mais fortes e você consegue compreender mais as coisas. Eu digo assim, eu acredito que fica mais fácil de entendimento, principalmente para você que começou a querer se interessar por Deus agora. Então é muito importante você ler a palavra. Olha como Paulo diz lá, orai em todos os momentos, porque orar é a nossa força. Orar é a força. Eu, antes de receber o Espírito Santo, eu não orava praticamente. Eu orava só para acordar. Não, para acordar não orava. Eu orava só para almoçar, para jantar e para dormir. Mas depois, eu lia só a palavra, eu não fazia mais nada. E depois que eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o entendimento do que é ser servo de Deus mesmo. Eu oro quando eu acordo, eu oro para se alimentar, eu oro várias vezes ao dia, eu oro à noite, eu oro para janta, eu oro para tudo, porque a gente tem que entender que a gente não é nada. A gente não é nada. Sem Deus a gente não vai ter forças para vencer o mundo. Entende? Você me entende? Então a gente tem que orar o máximo de tempo possível para que Deus venha nos ajudar. Para que Deus venha ver que a gente está se esforçando para agradar a Ele e venha nos ajudar. Talvez você fale assim, para que orar? Eu não preciso orar. Mas quem é você para dizer isso? Jesus, nos seus últimos dias, vamos se dizer assim, de liberdade, né? Que ele estava lá naquele jardim, Getsemane, ele estava orando. Ele ficou 1 hora orando para Deus, para que Deus desse forças para ele sustentar o que estava por vir. Porque logo após Judas veio e o traiu, e aí ele foi entregue na mão do rei, lá dos profetas maus, dos falsos profetas.
E por diante você sabe o que aconteceu, né? Jesus sofreu tudo e depois foi crucificado e morto. Então, como fazer para não cair nas tentações? Ore, jejue. Jejuar é muito importante. Ficar um tempo sem se alimentar em sacrifício a Deus. Ler a palavra, que a palavra é tudo. Se você orar, jejuar, mas não ler a palavra, de nada vai adiantar. Você tem que ler a palavra, que é o mais importante. Aí depois vem oração e jejuar. Então, essas formas, a gente tem que tomar cuidado, porque o mal propõe, às vezes, muitas coisas nos nossos caminhos que no momento parecem inofensíveis, mas depois você vai reparar e vai ver que aquilo realmente era uma seta inflamada que o mal lançou sobre você. Uma ideia que não agrada a Deus. Então você tem que ler a palavra para você ter entendimento e conseguir resistir a esse mundo mal, aos maus que o mal propõe para você. Então, meu amigo, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha entendido e compreendido. E muito obrigado por tudo aí. E é isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até mais.